2. E eu tô com o horário disponível lá para vocês na quarta-feira, tá bom? Na quarta, das 4 às 8, lá aqui no CT. E eu espero vocês, tá bom? Eu só não tô, a gente não tá dando muita monitoria agora durante a semana de provas, justamente porque nós temos essa opção de dar ou não, né? E hoje eu resolvi dar esse aulão para todo mundo para ser mais acessível e de forma online alcance uma galera que às vezes não pode estar indo até a faculdade, né? Espero que vocês gostem. Quem tiver dúvida sobre alguma coisa, pode falar, pode interagir. Eu amo conversar com vocês, tá? Pode mandar no chat, pode mandar levantar a mão aqui, sem problema, tá bom? Bom, vamos começar lá, galera. A professora, a doutora Liz, ela passou para mim quais são os assuntos, né, pertinentes. Ela falou, eu quero que vocês, gostaria que alguém confirmasse para mim, eu vou falando os temas, se faltar algum, vocês me falam que eu posso acrescentar aqui durante a aula, tá? Seria meninges e médula espinhal, a artéria carótida, o polígono de Willis, a parede abdominal, conduta inguinal, peritônio, estômago, intestino delgado e grosso, as glândulas anexas do sistema digestivo e os grandes vasos. Se eu não me engano, o sistema urinário, ela vai passar para vocês semana que vem, né? Então, essa parte não vai estar incluída no nosso aulão. Vou estar preparando um drive para vocês, tá bom? Quem tiver interesse, vou estar vendendo o drive, disponibilizando com as aulas, videoaulas, tanto o questionário, tá? Esse questionário, inclusive, eu vou preparar só com casos clínicos, tá? Focados especialmente nessa parte de casos clínicos, né? Com o contexto, com aquela elaboração, e outro mais direto. Esse direto eu vou mandar para vocês hoje no link do grupo. Quem não está participando do meu grupo, eu vou colocar o link aqui nas conversas, que aí pode entrar e estar participando, que eu vou mandar o material lá para vocês. Só um momento. Isso, Xavier, todas essas partes. Exatamente. Obrigada. Ó, esse é o link do grupo, para quem quiser participar, vou deixar fixado aqui. Vocês podem estar acessando lá, tá bom, gente? E também tem meu WhatsApp, quem não tem meu contato, pode entrar em contato comigo diretamente, tirar dúvida, o que precisar, tá, gente? Não importa a hora, eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou estar lá ajudando vocês. Isso aí que eu coloquei embaixo, é o WhatsApp. Certo? Vamos começar. Estou enxergando bem? Tá bem, tá tudo certo. Obrigada, Felipe. Então, vamos lá, gente. Meninges e medula espinhal, né? Essa aqui é a bibliografia recomendada. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para todos os que participam, né, das aulas são os livros. Você procura uma variedade, para você não ficar focado só naquele, porque às vezes você está lá no Latarjet, o Latarjet ele é mais técnico, né? Aí você vai para o Yokoshi, por exemplo, o Yokoshi ele já tem umas imagens mais reais. Vou abrir aqui para vocês, ó. E eu gosto muito porque o Yokoshi ajuda na prática também, né? Você vem para o Sobota ele já é um intermediário, ele é tanto da gravura quanto do real, né? E tem o MOR. O MOR é a anatomia clínica, ele é usado pelo pessoal lá da USP, e algumas questões também, a professora, eu já vi ela colocar isso em alguns slides dela. Então é muito bom, que ele é bem direto. Marina? Pode falar. Você tem esses livros em arquivo? Você poderia disponibilizar? Tenho todos esses livros. Ao final da aula eu vou mandar todos para vocês no grupo, tá, gente? Fica tranquilo. Muito obrigado. E o que vocês quiserem também a mais, tem o Silverton também, que eu gosto muito de usar, tanto em fisiologia como neuronato, que ele é muito bom, ele é excelente. Eu gosto mais até que o Guyton para estudar. Beleza. Essa aqui é a minha dica,
que eu gosto também de dar bastante para vocês são os Instagrams, que eu acompanho para quem está lá, né, na rede social, às vezes lá de bobeira, começa a aparecer. Esse Anatomia 212, ele é um Instagram espanhol, tá? O Anatomia da FACMed, uma faculdade de medicina, também espanhol. Esse Anatomy App e o Institute of Human Anatomy, eles são em inglês, e esse aqui, ele mostra muito real, né? Às vezes está dissecando o corpo, eles mostram. O Anatomia, etc., eu acho que já deve conhecer também, que é a Natália Reineck, ela é excelente, tanto para anatomia quanto histologia. E o Science Pro, que ele também é mais técnico, ele mostra diretamente como se fosse um aplicativo. Vamos lá, galera, meninges. As meninges, eu coloquei essa gravura para vocês terem uma noção aqui do nosso seno, né? O principal. Aqui nós vemos as granulações aracnoideias, né? Que é a parte final da absorção do meu líquido cefalorraquídeo. Eu tenho as camadas, começando pela pele, o tecido conectivo, certo? Depois ele vem para a calvária. Eu tenho a os no meu cérebro, essa os que é formada pela dura mater, certo? Deixa eu aceitar aqui. A dura mater, ela vai ser minha capa mais externa, né? Ela vai formar tanto a os do cérebro, a os do cerebelo, a tenda de cérebro e o diafragma celular. O diafragma celular é onde vai estar a nossa hipófise. A aracnoides é onde vai passar, é o espaço subaracnoideu que vai passar o meu líquido cefalorraquídeo. Isso aqui é muito importante, gente, que eu vejo assim, tanto para você ver uma aula de punção, né, para saber até onde que você vai coletar o líquido cefalorraquídeo, quanto em questões, né, caso aconteça a pessoa tem uma meningite, vai afetar justamente essa parte por conta do líquido. E a pia madre, que ela vai formar uma tela coroideia no teto do terceiro e do quarto ventrículo do nosso cérebro. O que é importante? Aqui nós vemos o plexo coroide. Esse plexo coroide, ele tem a função de produção do nosso líquido cefalorraquídeo, ao redor ali de 150 ml, né? E a absorção que é feita pelas velocidades aracnoideias. Aqui que é feita a nossa reabsorção. Então, ele vai ser produzido nessa parte do meu terceiro ventrículo, ele desce pelo aqueduto de Silvio, tem outro plexo aracnoide, plexo aqui embaixo no meu quarto ventrículo, ele desce, faz toda aquela passagem na minha coluna, né, na minha médula, e ele retorna para ser reabsorvido pelas granulações aracnoideias. Aqui está velocidades, porque esse aqui é o livro do Silvio, então ele está em português. Mais uma vez aqui para vocês terem uma noção de como que fica a parte da médula, né? A parte cinzenta e a parte branca, certo? Aqui nessa região eu tenho o cono medular, que é onde termina a minha coluna, certo? E aqui eu vou ter a cola de caballo, né? Que é o rabo de cavalo, e o filo terminal, que é a continuação da pia madre, que vai até ao final. A coluna vertebral, eu tenho limite ósseo e anatômico, como eu acabei de falar para vocês. Anatômico, o final dele vai ser no cono medular, que é nessa região aqui. Se eu aproximar bem, vocês vão conseguir ver a diferença, ó. Aqui já começa o rabo de cavalo, né? Quando você pega uma peça anatômica real, ele realmente parece um monte de fiozinho, assim, um rabo de cavalo mesmo, folha de cavalo, né, que fala. O superior, a parte superior é na decussação piramidal. Essa decussação piramidal, eles não têm um limite certo, né? Mas seria mais ou menos aqui nessa região, no final da ponte, aonde começa. Não tem certo assim, se começa na C2, na C3, né? Porque varia de pessoa a pessoa. Quando eu falo dos limites ósseos, o superior fica entre o atlas e o axis, e o inferior L1, L2. A medula espinhal, eu vou ter as vias sensitivas e motoras. Como que eu sei? Quando eu falo em ascendente, aferente, elas são sensitivas, né? Vai ficar na minha parte posterior.
quando eu falo na parte motora ou eferente, que está saindo do meu cérebro, o comando sai do meu cérebro e vai para a parte da minha médula, é a parte motora. Ela vai ficar nessa parte mais ventral. Como que é isso, Marina? Aqui. Essa coluna aqui a gente está vendo de trás para frente, né? Que a gente está vendo as partes aqui ósseas. A seria a parte e aqui seria a parte dorsal ou sensitiva. E como que eu faço para lembrar isso? Lembra que quando alguém passa a mão nas suas costas, você sente, né? Você tem aquela sensação. Então, vai ser a parte sensitiva. E a parte motora vai ser a parte ventral, porque você vai dar o comando aqui para frente. Aqui essa imagem para vocês analisarem melhor. A parte motora, como se fosse uma borboletinha, tá vendo? Digamos aqui, que aqui à frente, vamos imaginar uma borboleta. As asas dela, e aqui seria a cabecinha e a cola a parte de trás da borboleta. A parte sensitiva vai ser as costas. Se alguém passa a mão nas minhas costas, eu vou sentir, eu vou ter uma sensibilidade. Então, caso ocorra algum dano, a coluna vai ser na parte sensitiva, na haste posterior. Se for na parte da frente, na haste anterior, vai ser a parte motora ou eferente, que o comando vai vir do meu cérebro até embaixo. Alguma dúvida, gente, em relação a essa parte? Deixa eu permitir aqui o pessoal. Certo, vamos passar. Eu vou, desculpa correr um pouquinho, porque tem muita coisa aqui, ó. Vocês estão vendo, tem 119 slides. Carótida interna e o nosso polígono de Willis. Se quiser, você pode pular intestino grosso e fígado e parede abdominal, né? Pra adiante. Certo, Felipe. Eu vou passar essa parte aqui, eu vou mais rápida nela, para vocês acompanharem bem. Porque pelo que eu vi, bom, pelo menos pra gente, né, e para alguns outros não tiveram bem essa parte da carótida. Pode falar, Eliana. Eliana levantou a mão. Pode falar. Não pula nada não, doutora. Cada detalhe vale a pena. Eu só foi brincando, é porque a doutora Liz, da nossa turma, a gente vai tirar parede abdominal e fígado. É por isso que eu brinquei. Mas pode fazer completo. Olha lá, hein, Felipe? Até porque na final vai cair tudo. O nosso vai ser tirado os peritônios. Ó. E o peritônico é uma parte mais tranquila mesmo. Pois é, né? Vamos lá então, galera. Carótida interna e o nosso polígono de Willis. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá rodando aí? Eu tô vendo aqui que não tá indo. Sim. Certo. Quanto à irrigação arterial do encéfalo, as artérias carótidas internas e as vertebrais. As artérias carótidas internas e seus ramos, elas irrigam a maior parte do nosso prosencéfalo, que é o motivo pelo circulação cerebral anterior ao carotídeo interno, que vai ser nessa região aqui da frente. As artérias vertebrais, né, que elas vêm aqui de baixo, e seus principais ramos, eles irrigam a parte das
espinhal, o tronco encefálico, né, por baixo, o cerebelo e uma parte significativa da região posterior dos hemisférios cerebrais, né, geralmente como os lobos occipitais e o temporal inferior. Essas artérias vertebrais, seus ramos, são chamados do conjunto de sistema basilar, porque ela vai vir aqui nessa parte basilar, ou circulação cerebral posterior. Ela tem origem, então a nossa carótida interna tem origem na bifurcação da artéria carótida comum, né, que é ali de C4. Ela sobe pelo pescoço sem emitir. Licença, Marina, Ela será que você consegue ampliar a tela? Oi? Será que você consegue ampliar a tela ou será que é meu computador? Oi, agora? Deu certo? Ampliando um pouco mais. Mas tá tranquilo, pode seguir. Bom, então tá. Aqui, ela se une nessa bifurcação, né, de C3 e C4. Ela sobe sem emitir ramos cervicais, entra pelo crânio através do meu canal carotídeo, né, que é entre o temporal ali, naquela parte, passa os seios cavernosos, que vem aqui, que é a única artéria que corre dentro de um seio venoso, ao lado dos nervos cranianos, né? Deixa eu ver aqui, essa imagem. Tem os nervos cranianos aqui embaixo, parece muito. Que seria aqui, ela vem entrando, tem os nervos cranianos, tem o 3, tem o 4, né? Tem o 6 que passa por aqui também. E após atravessar o seio cavernoso, ela vai perfurar a dura mater, ela se ramifica intracraniamente, né? E aqui, e vai formar os nossos ramos. Já o nosso polígono de Willis, né, ele é uma estrutura anatômica que ele vai conectar através dessa anastomose, que vem da vertebral com a carótida. Ela aqui vai se unir, tem a forma basilar, esse aqui seria o polígono, né? Aí vai se anastomosar com as cerebrais anterior, que é do sistema carotídeo, posterior da vértebra basilar, e assim ele vai fornecer um fluxo sanguíneo colateral para regiões do cérebro, que possam ser afetadas no caso de uma insuficiência arterial ou de alguma coisa dos outros sistemas. Então, como que ela é formada? Ela é formada por duas carótidas internas, né? Duas cerebrais anteriores. Essa daqui não tem nome, que faz essa junção aqui, não tem um nome específico, mas aqui eu tenho duas cerebrais anteriores. Eu tenho uma comunicante anterior. Eu tenho duas comunicantes posteriores, que são essas aqui. Eu tenho as cerebrais posteriores, bem aqui atrás. Qual a função principal, né? Então, permite a circulação colateral, no caso de obstrução lenta, e não eficaz ante obstruções súbitas, né? Como no caso de embolias. E como que fica essa distribuição regional das minhas artérias? A cerebral anterior, a média e a posterior, aqui seriam as partes que ela vai irrigar, né? A cerebral anterior, como ela vem da parte da frente, ela vai ser a parte medial superior dos lóbulos frontais e parietais, que está ali naquela parte da frente. Seria, exemplo, córtex motor, sensitivo e aquela parte das pernas. Na cerebral média, como ela fica mais nessa região aqui do cérebro, né? Aqui eu tenho a parte petrosa do meu temporal. Ele vai ser a face lateral dos lóbulos frontais, parietais e temporais, a área da linguagem, face e membros superiores. E a cerebral posterior, que ela vem ali por trás, ela vai ser o lóbulo occipital, que é a parte da visão, a inferior temporal e certo. A artéria cerebral média é a mais acometida nos AVC. Como irritadoras da linguagem, um infarto, né, caso ocorra um infarto, pode causar hemiparesia facial e afasia, principalmente se ocorrer no hemisfério dominante. Aqui mostra cada a parte que irriga, a cerebral anterior, seria aqui nessa parte, ó, como eu falei para vocês, a cerebral média e a posterior, mais a parte occipital.
Alguma dúvida, galera, em relação a isso? Vamos passar. Deixa eu ver, alguém está querendo entrar aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Alguém falou que estava com problema no áudio, estava ruim o áudio. Às vezes corta um pouco, mas dá para entender sim. Alguém querendo entrar também? Peraí. Deu certo. Continuando. Abdominal e o conduto ignífugo. Tá bem grande aqui. A parede abdominal. Como que eu faço a minha divisão da parede abdominal, né? Vamos lembrar aqui, gente, ó. Aqui eu tenho minha clavícula e aqui eu vou ter inguinal, né, do meu ligamento. Clavícula, quando eu falo M, é metade. Então, vai ser 2 linhas hemiclaviculares, né, para fazer a nossa divisão vertical, e 2 linhas hemi-inguinais, que passa nessa região inguinal. E a dor, que é o reborde costal, a borda das minhas costelas, né, no final das costilhas. E a inferior é a minha espina ilíaca antero-superior. Aqui é a minha parte do ilho. Aqui eu tenho a espina, né, a espinha antero-superior, porque está na frente e em cima. Essa aqui seria a nossa divisão topográfica. E aqui eu vou ter os quadrantes. Os quadrantes é mais tranquilo, né? Eu divido em 4, meu abdômen, pego o umbigo ali no meio. Essa imagem que não está... É transumbilical, mas não está bem em cima do umbigo. E aqui eu vou ter o quadrante superior direito e esquerdo, o quadrante inferior direito e esquerdo. Essa parte aqui é fácil, tá? O que pode ser, que ela pode cobrar, né, seria nessa parte aqui das linhas horizontais e verticais. Mas entendendo bem como que passa as linhas, como eu falei para vocês, vai ser fácil para fazer para marcar a questão. A parede abdominal. Minha parede abdominal, ela vai ter as seguintes confrontações, né? Tem a superior, meu diafragma, a minha cúpula diafragmática. Aqui embaixo eu tenho o solo pélvico, né? O assoalho pélvico. A parte anterior eu vou ter os meus músculos abdominais. E a posterior, eu tenho o quadrado e o psoas. E os laterais também serão os músculos. Aqui, anterolaterais, né? Porque eles pegam aqui dessa parte da frente até lateralmente. Quais seriam, então, meus músculos anterolaterais? O que temos ali? Temos o reto, que é o maior, piramidal, que é o músculo rudimentar, o oblíquo externo e interno, transverso. Posterior, tem os 2 psoas, o ilíaco e o menor, e o quadrado lumbar. Como o próprio nome já diz, né, o quadrado ele é bem quadradão. É o lumbar, né, o meu osso ilíaco. Quais são os pontos principais que eu tenho do músculo reto do abdômen? Né? Eu tenho a inervação, que ele vai fazer uma anastomose dos intercostais com o ilho hipogástrico. Intercostais que ele vai vir de cima, aqui, ó, será a anastomose, né? E parte do ilho hipogástrico, que ela vem dessa região ilíaca e da parte topográfica, né? Hipogástrica. A vaina e a linha alba ou a linha blanca. A vaina é uma parte muito importante porque ela tem a divisão quando fala em relação a metade, que é seu áudio tá que eu vou fazer a divisão. Seu áudio. Oi? O áudio tá travando, não tá saindo direito. Acho que tem que falar mais próximo do áudio, do microfone. Deve ser a internet. A internet aqui do Paraguai não tá muito boa, com essa cara de chuva ainda.
Vocês querem que eu volte essa parte aqui? Da onde que começou a travar mais? Bom, vou voltar aqui. Volta mais. Aqui. Aí. Pronto, travou aí. Começou a travar. Eu vou colocar a internet no meu celular, peraí. Tirar do Wi-Fi, que às vezes pode ser... tá ruim. Às vezes não, tenho quase certeza. Pronto, doutor, mas tá travando bem pouquinho, é Vamos lá, rapidão. Qualquer coisa é melhor você meter marcha aí, senão vai demorar muito isso aí. Eu concordo. 24 aí. Tá, voltando rapidinho então. A inervação eu vou fazer pelos intercostais e o ilipogástrico. E a vascularização vai ser também as duas epigástricas, né? Se eu falo de epi, vai ser aquela parte de baixo e gástrica do meu estômago. Então, a parte abaixo do meu estômago, que vai ser a rama inferior, que é da ilíaca externa, e a superior vai ser a terminal da torácica interna, que vai fazer essa anastomose junto com a inervação também que faz a anastomose. A vânia dos retos, eu pego o ponto principal do meu umbigo. Para cima do umbigo, né, que é a linha arqueada, eu vou ter, quem que vai passar na frente do músculo reto? Vai ser a aponeurose, né, o oblíquo interno, a fáscia da frente do oblíquo interno, que ele se divide aqui, ele faz essa divisão para dois, e o oblíquo externo. Aqui atrás vai passar a face transversal, o transverso e a segunda face do interno. Para baixo do umbigo, né, para baixo da linha arqueada, todos vão passar na frente do músculo reto do abdômen. Como que pode ser cobrado isso aqui? Caso alguém tenha uma perfuração na parte do abdômen e se falar que foi acima do umbigo, quais são as faces que são afetadas? Né? Ou então, se eu faço uma cirurgia, qual que seria de dentro para fora? A primeira a ser atingida. O músculo piramidal, como eu havia dito a vocês, é um músculo rudimentar. Né? A inervação dele vai ser abdômen genitalis, porque fica nessa região genital, na parte do meu abdômen. E a vascularização será também feita pelas epigástricas, que fica nessa parte aqui, epigástricas inferiores e superficiais, né? Como que ele fica mais acima do reto abdominal. O oblíquo externo, pontos principais. Eu destaco os vários nomes que são utilizados no ligamento inguinal. Eu lembro que uma vez a professora pediu para a gente levar em sala quais eram todos os nomes possíveis dados ao ligamento inguinal. Esses aqui são os máximos que eu consegui encontrar. Se alguém tiver achado mais algum aí, pode estar passando, que eu vou incluir no slide, né? Então, ele é chamado de arcada crural, arcada femoral, ligamento de falópio, de Poupart, de Versalhes ou arco inguinal. Aqui eu tenho a vaina, né, do reto do abdômen, como eu havia dito. A linha alba, que vai ser essa películazinha que passa aqui. As inserções tendinosas, né, que fica entre o músculo, e o ligamento inguinal ou ligamento de Poupart, que é nessa região em cima, que eu vou ter o conduto inguinal aqui. O oblíquo interno menor, pontos principais dele, ele vai ser, a partir dele que vai ser formado o músculo cremaster, né, que ele vai ser aquela bolsa muscular do saco escrotal, ele vai ser um termorregulador, né, que ajuda a manter aquela região mais aquecida. E ele, juntamente com as fibras do músculo transverso, vai formar a ós inguinal, que é o tendão conjunto. Aqui. A continuação dele forma o meu cremaster, né, nessa região. Aqui eu tenho o femoral, a parte femoral, sai tanto a van, né, que eu vou falar mais à frente para vocês, que é a veia, a artéria e o nervo femoral. Aqui a formação do tendão conjunto, quando ele se une. E o transverso. Como pontos principais tem a ós inguinal, juntamente com o interno, como eu acabei de falar, a fáscia transversalis, que passa ali atrás,
A curvatura ou linha semilunar de Spiegel, que é essa região aqui, ele vai ter a inserção tanto na parte da minha coluna, vai fazer como se fosse uma cinta, né? Essa seria a linha de Spiegel, linha semilunar. É como se fosse uma semiluna, né? A meia-lua. Aqui, mais uma vez, a face transversalis, né? Face transversal que tá aqui, como se fosse uma fina película, que tem logo antes da minha extraperitoneal, da parte do meu peritônio. Aqui, mais uma vez, a anastomose, ó, tanto de veias, de todos os vasos. E os músculos da parede posterior. Nunca vi ela cobrando, mas é sempre bom, assim, é bom pecar pelo excesso do que pela falta, né? O psoas ilíaco, já que ele vem dessa região, até a parte do ilíaco, né? Essa parte ilíaca. O quadrado lombar, se vocês já viram no cadáver, ele é bem robusto, né? Bem grosso esse músculo, para ele poder dar essa sustentação, que ele serve tanto de sustentação para um dos pilares aqui, né, do diafragma, quanto para a coluna, e o psoas menor. O meu conduto inguinal, ele vai ter como limites a parede anterior, o oblíquo maior, e em cima vai passar o tendão conjunto, embaixo ele vai passar o ligamento inguinal e atrás a face transversalis. Aqui para vocês verem melhor. Aqui eu tenho o meu ligamento inguinal que vai passar aqui embaixo, né? Eu tenho aqui a parte da frente do oblíquo externo, lá vai ter a face transversalis e aqui eu vou ter o anilho crural. O anilho crural, como eu disse para vocês, é o van, né? Por que van? De dentro para fora. Quem que fica na vaina femoral? Apenas as veias e as artérias. O nervo fica para fora, tá? Então pode ser ou nave ou van, dependendo de como vocês estão vendo. Aqui vai ser de dentro para fora, vai ser o van. Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Tem alguém querendo participar? Vamos lá para peritônio. Peritônio, como toda serosa, ele tem duas folhas, né? Duas borras, que é o peritônio visceral, porque ele vai cobrir as minhas vísceras, os meus órgãos, e o peritônio parietal, que vai cobrir, vai ficar mais perto da parede. E entre essas duas folhas eu vou ter a cavidade peritoneal. As formações peritoneais, eu fiz esse esqueminha aqui para vocês, para ficar melhor para visualizar. Eu vou ter os mesos, que é a ligação de órgão-parede, e contém o paquê vasculo nervoso, né, que vai passar ali tanto artéria, veias e nervos. Eu tenho o ligamento, que é a mesma coisa, semelhante aos mesos, só que não tem o paquê vasculo nervoso, ele só vai fazer mesmo a ligação órgão-parede. O epiplom ou aumento, que é a mesma coisa, tá? Os dois nomes, às vezes pode estar lá só para confundir, mas é a mesma coisa, que faz a ligação órgão-órgão, e também tem paquê vasculo nervoso. E os fundos de saco, que são as depressões do peritônio, né? Que é essa região de baixo. Se eu falo da mulher, no caso aqui é uma mulher, né? Que tem um útero. Vai ter a depressão, né? O saco reto uterino. Porque aqui está o reto e o útero. Se for o homem, como não tem o útero, vai fazer ligação diretamente com a bexiga urinária. Que no caso vai ser vesícula, né? Então vai ser reto vesical. Aqui, eu tenho o mesocólon transverso. Meso é o quê? Órgão-parede. Ele vai fazer a ligação da parede com o órgão. Qual órgão? O cólon transverso. Então, vai ser mesocólon transverso. Eu tenho o mesentério. Tudo que sempre que você vê a palavra entério, está relacionado ao intestino. Então, vai ser ligação parede com o meu intestino, mesentério. E o mesocólon sigmoide, a parede com o cólon sigmoide, com o órgão que é o cólon sigmoide. Aqui eu tenho um ligamento falciforme, que faz ligação órgão-parede, mas não tem paquê vasculo nervoso. Qual ligação? Vai fazer o órgão, que é o fígado, com a parede, que é o abdômen. E o aumento ou epiplom maior, que é órgão-órgão. Aqui no caso vai ser o gástrico, né, a parte gástrica, com o intestino. Aqui mais uma vez eu tenho o epiplom menor, esse aqui é o epiplom maior, né, porque
pelo tamanho já dá para ver que ele é grande, e o epiplô menor, que vai fazer ligação órgão-órgão. E aqui pode ter muitos vasos, né? Que é o paquê vasculonervoso. Quais são o órgão-órgão? O fígado e o estômago. Transcavidade dos epipones, aqui será a entrada do meu orifício ou mental, né? Ou de Wislow, que vai ter o vestíbulo, forame e a cavidade propriamente dita. Aqui. E quais são as confrontações? Né? Vai ser o meu pâncreas e o estômago. Já vi questões falar, é o estômago e o rim, mas o rim está aqui atrás. O estômago e o baço está aqui do lado, não tem como. Então vai ser estômago e pâncreas. Ligamento, ele só vai fazer aquela ligação, né? Como fala, só ligação, ligamento entre o órgão e parede. Ligamento triangular, que eu tenho dos dois lados, que vai ser a parede. Qual parede? O diafragma. O ligamento coronário, o falciforme e o redondo, que é uma parte rudimentar, que seria aqui a sua veia umbilical, né? A parte do cordão umbilical. E os fundos de saco. Fundo de saco aqui, se eu tenho a vesícula e o reto, vai ser reto vesical. E aqui, reto uterino. A orla parietal, ou lâmina parietal, como ela está mais para a parede, né? Quem que vai ser a parte que vai vascularizar ela? Vai ser as intercostais, epigástricas e lombares, porque ela está mais aqui, na minha região da parede, do abdômen. A parte venosa vai ser a veia cava inferior, né? E ele vai ter uma dor aguda, enfocada e específica, porque ele fica mais para fora. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Se eu falo da lâmina visceral, como ela está mais para dentro, ela vai ser uma dor surda, difusa e inespecífica, porque eu não sei o que está doendo. Eu não sei se vai ser algum órgão, eu não sei se é propriamente o meu peritônio, né? E como está mais para dentro, a minha vascularização também será feita pelos vasos, que estão mais internos. Que no caso aqui vai ser a mesentérica superior, se eu falo da arterial, e a veia porta, se eu falo da venosa. Outro ponto importante é a raiz do mesentério. Como que é a raiz do mesentério? Ela vem dessa parte do duodeno, né? Duodeno iunal, que vem do ângulo, que aqui tem a musculatura de Treitz. Ela vem de cima para baixo, da esquerda para a direita. Sempre lembro dessa direção, tá? Que é muito cobrado também. E aqui eu tenho as posições da relação do peritônio. Vocês olham assim, parece muita coisa, né? Mas, gente, o que eu sempre falo nas aulas é focar nas exceções, né? Porque tudo que as exceções são poucas coisas. Então, no caso aqui, os retroperitoneais primários só tenho 3. Então, é fácil de lembrar, que são os rins, as glândulas suprarrenais e os uréteres. Aí, se eu tenho a parte intraperitoneal, eu vou ter estômago, o duodeno, né, a parte superior do duodeno, iúno, ilho, baço, o fígado, vesícula biliar, ciego e essa região. Eu dei uma sublinhada aqui que foram os que eu mais já vi ser cobrado em provas. Vamos para estômago agora. Se eu tiver rápido, vocês me falam. Estômago, a região que ele pega mais seria o hipocôndrio esquerdo, né? Hipo, porque está na parte de cima. Vai pegar essa parte umbilical também. E a parte epigástrica, que está acima da parte gástrica, né? Tudo que é gástrico tem relação com o meu estômago. A configuração externa dele, eu vou ter 2 porções, uma porção vertical e outra horizontal. Tudo que fica relacionado aqui nessa parte de baixo vai ser a parte pilórica, né? Aqui eu vou ter o canal pilórico, eu tenho o antro pilórico. Aqui eu tenho a parte do fundos gástricos, que tem o fórnix aqui em cima. Eu tenho as cárdias, né, as válvulas de Gubarov, a incisura cardíaca e a incisura angular, a curvatura maior
como o próprio nome já fala, né, que ela vem desde a incisura cardíaca até a parte do píloro. E a curvatura menor, que também vem da parte das cárdias até o píloro, mas na região mais interna. O corpo, essa região do esôfago. O corpo aqui, como eu destaquei, ele produz uma grande quantidade de ácido clorídrico, não é muito no estômago que você vai fazer a absorção dos seus nutrientes, porque já será na parte do intestino. A configuração interna, eu tenho a mucosa, que são os pliegues, e a válvula de Cardias ou de Gubarov. Eu já vi também falar muito Gubarou. Escrevi assim também. Aí, qual é o correto? Como eu falei, melhor pecar pelo excesso que pela falta. Aqui eu tenho os pliegues, né? Várias. Peraí, gente, meu cachorro tá latindo, desculpa. Tudo bem. Nessa região vai ser mais ácida e aqui embaixo, na zona pilórica, vai ser mais básica. Na constituição anatômica, eu tenho 4 capas, né? Que é dividida em serosa, que toda serosa, quando a gente fala em serosa, eu vou falar do meu peritônio. Eu tenho a parte muscular, que eu coloquei aqui para vocês também um mnemônico, né? Lecide, não sei se a professora eu vi esse mnemônico aqui, aprendi com a professora de histologia, né? Que são as capas. Então, eu tenho longitudinal externa, circular intermédia e diagonal interna, ou oblíqua interna. A submucosa e a mucosa. Aqui as capas, ó, Lecide, as 3 capas. E a parte da muscular, serosa, subserosa, mucosa. O peritônio gástrico, ele vai ter o epiplom maior, que vai fazer essa ligação, né, do estômago com o intestino. O epiplom menor, que vai fazer do fígado com o estômago, e o ligamento gastroesplênico. Sempre que vocês verem essa palavra esplênico, faz referência ao baço. Aqui eu também vou destacar para vocês o triângulo de Labé e o de Traube, né? Para saber, já vi assim, para confundir os limites, põe às vezes o limite de um e na verdade o de outro, né? Lembrando que aqui, ó, triângulo de Labé e espaço de semilunar de Traube. Como que vai ser? Os dois vêm do bode postal, né, com grau. Um vem do 9º cartílago, o outro do 5º. Aí tem a linha axilar anterior, porque nessa região, ó, axilar, ela é dividida em 3. Eu tenho a média, a posterior e a anterior. Como eu tô vendo de frente, então vai ser a linha axilar anterior, o 5º cartílago e o bode costal. Esse vai ser a semiluna de Traube. E o triângulo de Labé, como dá pra ver, bem um triângulozinho, né? Ele vem nos rebotes costais. O 9º cartílago, você faz traça uma linha imaginária dos 9 cartílagos. Vascularização. Como que é feita a vascularização? Essa parte que eu gosto de desenhar no quadro, só que aqui não tem como. A vascularização, ela é feita começa pelo tronco celíaco, né, que dá 3 ramas. Eu tenho a hepática comum, a gástrica esquerda e a minha esplênica. Sempre que falar de uma artéria tortuosa, uma que passa aqui atrás, vai ser a esplênica, é a única tortuosa. Aqui eu tenho a gástrica posterior, terei as gástricas curtas, né, que vai vascularizar essa parte do fundus gástrico. Da esplênica, ela vai dar uma rama, que é gastroomental, né, porque ela faz ligação entre o omento e a parte do estômago, então é gastroomental esquerda, que vai se anastomosar com a gastroomental direita. Ela está nessa parte do omento e a parte gástrica, gastroomental direita. Daqui eu teria a gástrica esquerda, porque ela só vem para essa região do estômago, né? E a rama dela, da direita, para se anastomosar, ela vai sair da gástrica própria.
da própria vai dar 2 ramas, né? Uma que vai ser à esquerda e a outra a artéria cística. Tudo que é referente também a cístico, né? Eu tenho um conduto cístico, artéria cística, vai ser da vesícula. Aqui, como o próprio nome já diz, também gastroduodenal, vai passar pelo duodeno, por essa região do duodeno, a primeira porção do duodeno e a região do estômago. E a supraduodenal, porque vai passar em cima do duodeno, né? A inervação é feito pelo sistema nervoso autônomo, né? Que é simpático e parasimpático. A parasimpático é pelo nervo vago, né? Eu coloquei aqui também o mnemônico para vocês lembrarem. Ele vai ativar, ele ativa, aumenta a secreção e os movimentos do estômago. E o simpático ele vai inibir. Ele vem dos nervos esplânicos da T5, ramos, né? T5 e T9. Vamos lá para intestino delgado agora. Duodeno, ieiuno e o íleo. O intestino delgado tem essas 3 divisões. Qual a extensão dele? Começa no píloro até a união iliocecal, que é onde termina o íleo, que ele vai se juntar ao cego, que é a primeira porção do meu estômago, do intestino grosso. Ele tem uma longitude de aproximadamente 6 a 8 metros, diâmetro de 4 centímetros, tem as porções fixas e as móveis. As móveis vão ser o ieiuno e o íleo, e a fixa, o duodeno, exceto a sua primeira porção, que faz uma ligação ali direto com o meu estômago. A primeira porção, o que eu tenho de importante? Ele vai ter uma ampolha, né? Sempre que a ampolha vai ser essa abertura, ampolha duodenal, que eu vou ter também mais para baixo ali na segunda porção, a ampolha de Vater. Ela vai se situa ali na parte do flanco direito, de L1, e é uma parte móvel. Na segunda porção, ela é uma das mais importantes porque é ali que vai receber todos os condutos excretores, tanto o biliar quanto o pancreático. O pancreático principal aqui no caso. Ela vai ser formada também, né, aquela região vai ser a ampolha de Vater, que vai sair pela carúncula maior, que é onde forma o esfíncter de Oddi. Sempre que eu falo de esfíncter, vai ser uma região circular muscular, tá? Eu tenho aqui no caso o esfíncter de Oddi, eu tenho o esfíncter ocular, eu tenho o esfíncter oral, eu tenho o esfíncter anal, são todas as regiões musculares em formas de círculo. Aqui a papila duodenal menor, que vai sair o meu conduto acessório, pancreático, e aqui a papila duodenal maior, que é formado pela ampolha de Vater no esfíncter de Oddi, que junta com o colédoco e o principal de Wilson, que é o pancreático. Essa aqui é o acessório também é chamado de Santorini. A terceira porção, o que tem de importante dela é que é uma porção horizontal, a nível de L3, L4, e está ali naquela região da pinça aortomesentérica. Essa pinça aortomesentérica, ela faz a mesentérica superior e a aorta torácica. Caso haja uma obstrução, quais são os órgãos que são afetados? Eu vou ter a veia renal esquerda, né? Porque como a veia renal ela é mais comprida, a parte venal ela é mais para a direita. Então a veia renal, quando ela dá essa rama, ela é mais comprida, ela passa por cima da aorta abdominal. Aqui eu terei o processo unciforme do pâncreas. Sempre que eu falo de unciforme, vai ser em formato de foice. Eu vou mostrar para vocês mais à frente do pâncreas. Ele forma tipo uma foicezinha bem na cabeça dele. E a terceira porção do duodeno. Caso haja uma obstrução, ocorre o chamado síndrome da artéria mesentérica superior ou síndrome de Wick. A quarta porção já fica no nosso flanco esquerdo, né? Ele vai formar, que é onde vai acabar o duodeno, forma o ângulo duodeno ieiunal, que é sustenido, né, suspenso pelo músculo de Treitz. Aqui, ó, esse é o músculo de Treitz. Esse aqui é o processo unciforme, ó. Tá vendo como ele forma bem, como se fosse uma foice antes da cabeça do pâncreas. Aqui eu tenho os condutos, né? Aqui vai ser a carúncula maior, a carúncula menor, o conduto colédoco que tá vindo lá da junção do cístico com o hepático. Aqui ele forma com o principal de Wilson,
pancreático. Esse é o acessório ou de Santorini, acessório pancreático. Algumas pessoas têm e outras não, esse conduto aqui. A configuração interna dele, vou ter 3 capas, perdão. Eu tenho a capa mais interna, né, a capa mucosa, que vai ser pelas glândulas de Limberger. A submucosa, que eu tenho as de Brummer. A muscular é feita somente pela Leci, uma longitudinal externa e uma circular interna, juntamente com o esfíncter de Oddi, que é a hepatopancreática. Aqui um corte transversal. Eu posso ver a circular interna e a longitudinal externa. Vou aceitar aqui, bem pronto. Eu tenho a túnica muscular e a mucosa. A localização do duodeno vai ser bem parecida com a do pâncreas, porque eles estão juntos ali naquela região, né? Por isso que vai ser chamado de arcos vasculares ou arcos pancreático-duodenais. As venosas são satélites das artérias, né? Semelhantes aos arcos arteriais. E como essa região fica ali do estômago, vai ser inervada pelo plexo celíaco. Quase todos os órgãos dessa região serão inervados pelo plexo celíaco. Quando eu falo de iêuno e íleo, eles não têm uma subdivisão correta, né? Não sei aonde um começa e outro termina. Eu só sei que quando eu vejo uma lâmina histológica pela rugosidade, se ele é mais rugoso, ele vai ser a região do iêuno. Se ele é mais liso, vai ser a região do íleo. A constituição anatômica, eles também terão 3 capas, né? 3 túnicas. Uma mucosa mais interna, que é as de Perkin e as de Lieberkühn. A Leci também, né? A capa muscular. E a parte mais interna vai ser responsável pelos movimentos peristálticos. Eu tenho a capa serosa, como toda serosa, peritônio. A vascularização, quem vai fazer vai ser a mesentérica superior, juntamente com suas ramas. A venosa, ela vai ser satélite. E a inervação, como eu falei dessa região, plexo celíaco, gânglios mesentéricos. E na região, na parte, quando eu falo de sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Aqui, ó. Eu só sei que o meu iêuno, né, ele é mais para o quadrante superior esquerdo. E o íleo é mais para o quadrante inferior direito. E aqui é a primeira região, a primeira parte do intestino grosso. Falando nele, intestino grosso. Intestino grosso, ele mede, né? Assim, em média, 1,60 a 1,80 em um adulto. Eu, por exemplo, tenho 1,63 de altura. Então, eu sou quase do tamanho do intestino. O seu diâmetro ele vai diminuindo de forma progressiva, né? Como vocês veem aqui. Ele vai começando mais largo, vai diminuindo. Ele abre de volta aqui no meu canal anal, forma essa ampolha retal. Lembra que eu falei que a ampolha é toda essa abertura, né? Que eu tenho uma ampolha duodenal, aqui eu tenho uma ampolha retal. E depois ele diminui até o ânus. Aqui eu fiz um desenho para explicar melhor para vocês. Para começar com o de azul, né? Eu coloquei aqui Gabi. Por que Gabi? Gabi é para vocês lembrarem de qual faz referência a válvulas. Se eu estou falando da válvula iliocecal, né? O I, ele vai ser a válvula de Bowen, né? Que vai ser o I, do Gabi. Se eu estou aqui nessa região apendicular, que vai ser o A, vai ser a válvula de Gerlach, que é o G. Então, vai ser Gabi, para vocês lembrarem. Válvula de Gerlach apendicular, ela não impede o refluxo, tá? Isso também aqui é muito importante. E a válvula iliocecal é a válvula de Bowen. Dessas porções, eu tenho aqui 9 partes, né? Eu posso dividir o meu intestino grosso em 9 partes. Começando pelo apêndice vermiforme e o ciego, que é essa parte mais dilatada. Eu vou subir, então se eu estou subindo, vai ser a parte do meu colo ascendente, que ela é fixa. Eu faço essa curvatura ou essa espessura, cólica, porque eu estou falando do colo direita, que está na região direita.
ou flexura hepática. Por quê? Porque eu vou ter um fígado aqui, né? Então, flexura cólica direita ou hepática. Quando o cólon, ele vem do lado direito para o esquerdo, ele vai atravessar o meu abdômen, né? Então, vai ser o cólon transverso. Aqui eu terei a flexura cólica esquerda, porque ele vai fazer, né? Ele vai dobrar, e também pode ser chamado de flexura esplênica. Lembra que eu falei para vocês que sempre que eu falo de baço é esplênico, então vai ser ou flexura cólica esquerda, que está nessa região esquerda, ou esplênico. Se eu pego o meu cólon de cima para baixo, ele está descendo, né? Então vai ser o cólon descendente. Aqui nessa parte do 7 eu tenho o cólon sigmoide, porque é em formato de S, por isso que é o sigmoide. O reto, que mede mais ou menos, em média, 14 centímetros, onde eu terei minha ampolha retal. E o canal anal, nessa regiãozinha aqui, que vai ter de, mais ou menos, em média, ali 3 centímetros, 2 a 4 centímetros. Se eu falo do quanto ao peritônio, eu tenho 3 tipos de peritônio na minha região do colo, né? Eu tenho o peritônio completo, tá vendo que tá de verde aqui, ó? O peritônio completo vai ser aonde? Na parte do ciego, do apêndice vermiforme, do cólon transverso e do cólon sigmoide. Se eu falo do peritônio da parte adoçada, né, que é colado, adoçado em castelhano, ele vai estar colado na minha parede, vai ser o cólon ascendente e o descendente, somente esses dois. E se eu falo da parte do peritônio que está ali, um terço não está pisado, né, não colado, e 2/3 está pisado, vai ser essa região do reto, somente essa, tá? O que eu tenho de diferente também do meu cólon, do meu intestino grosso pro delgado. Como o próprio nome já diz, um é mais grosso, né, e o outro é mais fino. Eu terei essas bolinhas aqui, que é chamada de áustras ou abolhonaduras. Eu terei umas gordurinhas, que é chamada de apêndice omental ou epiploico. Lembra que eu falei também para vocês que aumento é a mesma coisa de epiplon, né? Então, são gordurinhas, apêndice epiploico do cólon. E as tênias. A tênia, lembra que vocês vão estudar eu acho que vocês já ouviram falar também da tênia, que é um verme, né? Como se fosse um verminho aqui, que passa aqui no meio. Eu tenho a tênia mesocólica, eu tenho a tênia omental, que vai fazer ligação com o omento, e as tênias livres, quando fica para a parte dessa região. Aqui, eu tenho o meu arco de Riolano, né? Quanto à vascularização. Como que é feita essa divisão? Se eu pego uma linha imaginária e corto ao meio, né? Imagina assim, metade, metade, a parte direita vai ter a vascularização da mesentérica superior, né? Tá vendo que ela tá vindo aqui? Ela vai dar 3 ramas. Ela vem para a cólica média, né? Que vai nessa região média do cólon. Eu tenho a cólica derecha, que vem para o lado direito, e a iliocólica, essa região ilial. Se eu vou para a parte esquerda, eu vou ter o quê? Ela vai ser vascularizada pela mesentérica inferior, que vai ser a esquerda, né, já que ela está aqui nessa parte esquerda, a a artéria sigmoide, que ela vem para essa região do sigmoide, e a retal superior, que ela vem para cima e irriga o reto da parte de cima. E como que é feito o arco de Riolano? A arcada de Riolano, ela vai ser formada pela cólica média da mesentérica superior e a cólica esquerda da mesentérica inferior. Acontece que em alguns casos, né, tem a cólica direita, só que essa cólica direita ela é inconstante. Então, caso seja cobrado apenas 2 opções, somente a cólica média e a cólica esquerda. Se houver 3 opções, lembre-se da cólica direita, que é inconstante, que ambas, tanto a média quanto ela, tem da mesentérica superior. Aqui está a subdivisão, como eu falei para vocês. A iliocólica também é chamada de ilioceco apendículo cólica, né? Porque esse nome grande, que é ilho, região ileal, seco, né? Que é o ciego, apendículo, aqui o apêndice, cólica, que é da região do colo. Aqui, como entre parênteses, eu coloquei também que é uma rama terminal, né? A retal superior, que ela já vai ser o final da mesentérica inferior.
Falando da parte da inervação, ela se subdivide tanto em sistema nervoso entérico, isso aqui vocês vão ver muito na Fisiologia 2, que eu tô vendo pra caramba, a parte intestinal, né? E o sistema nervoso autônomo. Tudo que é entérico, intestino. Ana, quer falar? Perdão, abriu, foi sem querer. Tranquilo, então. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode falar, tá? Porque eu tô... Na verdade, eu tô conseguindo ver porque eu abri no tablet aqui, aí eu tô acompanhando pra ver se alguém vai levantar a mão. Deixa eu colocar também as mensagens abertas aqui, caso alguém pergunte. Não, Ana, não é gravado. Acabei de ver essa pergunta. Não tá sendo gravado. Infelizmente, o meu Meet, ele é o gratuito, aí não tem como eu gravar. Tá, continuando, gente, que ainda falta um pouquinho. O sistema nervoso entérico, ele tem as divisões, né, que é o plexo subseroso, esse submucoso, subseroso é o peritônio, porque tudo uma serosa é peritônio. Eu tenho o submucoso, que vai ser o de Meissner, que vai fazer parte da parte sensitiva do intestino, e o mioentérico. Se é mio, é músculo, né? Entérico, intestino. Então, o meu plexo, que passa ali entre as minhas duas capas, a Leci, que é a longitudinal externa e a circular interna, eu vou ter um plexo de Auerbach, que ele é responsável pela parte motora. Quanto ao sistema nervoso autônomo, como todo sistema, né, o nervoso autônomo tem um parasimpático e um simpático. O parasimpático, ele vai aumentar o peristaltismo, as fibras dele, né, vêm do plexo, vão até o plexo celíaco, e o simpático, ele diminui o peristaltismo, né, que vai ser os nervos espinais. Como eu havia dito lá, vem da T6, T9, se eu não me engano. Sistema digestivo e suas glândulas anexas. Aqui as glândulas anexas serão o baço, o fígado, o pâncreas e eu esqueci o outro agora. Perdão. A vesícula. O fígado tem 2 caras e uma borda e 4 lóbulos. Esses 4 lóbulos aqui, eles são muito importantes na parte de prática, né, para você diferenciar, que às vezes você pode confundir com o coadado e o caudado ou de espiga. Aqui, essa parte eu gosto porque é em relação à tríada portal, né? Por que eu coloquei essas duas subdivisões? Porque se eu estou perto do ilho, né? O ilho, toda vez que eu tenho o ilho hepático, o ilho esplênico, o ilho pulmonar, é o local de entrada e saída de vasos, né? Então, eu vou ter ali, eu tenho o ilho renal também. Então, eu vou ter ali artérias, veias e nervos. Se eu estou na região do ilho hepático, eu vou ter o conduto hepático comum, a hepática própria e a vena porta hepática, né? Porque está mais na região do ilho. Então, aqui eu tenho, ó, esquerdo, direito, hepático. Eu tenho o hepático próprio, né? E o cístico. Se ele vai sair, ele já tá... Se ele sai aqui do meu fígado, ele já não é mais hepático. Ele já forma o quê? O colédoco. Então, é outro nome. Caso ela pergunte, né? Vocês podem, assim, saber, professora, mas você quer saber de qual conduto, né? Se é mais para a parte do pedículo hepático, a parte mais final. Se for da final, vai ser o hepático, o conduto colédoco e a vena porta. Mas se for na parte do ilho, que é mais dentro, né, do fígado, então vai ser o conduto hepático comum, a porta própria, ou a vena porta hepática e a hepática própria, tá? Então, lembrem bem dessa diferença aqui que tem dessas duas regiões, referente a quê, né? A tríada portal. A vascularização e inervação, né, como se eu estou falando de fígado, vai ser tudo ali a parte hepática. Então, a irrigação nutrícia, a parte arterial, ela sempre vai trazer nutrientes, né? Então, ela vai nutrir. Então, vai ser feita pela hepática própria. E a parte venosa vai fazer a parte funcional, que é o quê? Vai ser limpar e tirar aquela parte, vai fazer a função dela
que vai ser feita pelas venas hepáticas. E a irrigação tem fibras simpáticas e parasimpáticas do sistema nervoso autônomo e plexo celíaco, como eu havia dito a vocês, toda essa região. Essa região, essa parte aqui, se eu falo das venas, né, como que é formado o tronco espleno-mesaraico? Ele é formado pela vena esplênica e a mesentérica superior. A mesentérica inferior, ela faz parte da esplênica. Vocês estão vendo aqui, ó, ela não chega no tronco espleno-mesaraico. Eu já vi também cobrar assim, né, como que é formado esse tronco. Aí às vezes coloca vena esplênica, mesentérica inferior, mesentérica superior e mesentérica inferior. Não, ela é formada pela esplênica, que é a veia e a artéria tortuosa. Olha aqui, ela tá bem tortuosa também, quando ela passa ali naquela região do pâncreas, e pela mesentérica superior. Aí bem aqui é o tronco espleno-mesaraico. As vias biliares. As vias biliares, como que vem, né, a formação dessas vias? Ela vem da hepática, dos condutos hepáticos esquerdo e direito, vem para o comum se junta com cístico. Lembra que eu falei para vocês também que sempre que eu falo de cístico, está nessa região das vesículas, então eu tenho aqui a artéria cística e o conduto cístico. Quando eles se juntam, eles formam o conduto colédoco. O colédoco vai desembocar na segunda porção do duodeno, juntamente com o principal de Wilson, do pâncreas, e na papila menor, quem vai desembocar vai ser o conduto pancreático acessório. Aqui a imagem mostra melhor para vocês, né, como que é formada a vesícula, o colédoco, o acessório de Santorini e o principal de Wilson. Aproximando mais, eu tenho o esfíncter muscular, que é o esfíncter de Oddi, a ampolha que forma a ampolha de Vater. Vão desembocar na papila maior. Essa parte aqui também já causou muita, assim, discussão no bom sentido, né? Lá na sala, quando ela perguntava sobre o triângulo de calor. Tem uma diferença, porque o de calor, os limites dele são a artéria cística, o conduto colédoco e o hepático. Mas eu já vi questões falando que o de calor, ele pega essa borda inferior do fígado, o cístico e o hepático. Mas não, essa parte maior vai ser o de Boudet, ou, como o próprio nome diz, né, cisto hepático, que vem dessa parte aqui, da minha vesícula com o fígado. E o de calor seria somente essa parte de baixo. Outra coisa também que vocês podem questionar, caso caia na prova, seria essa parte também do triângulo de Boudet e o de calor, que tem essa diferença. A vascularização dessa região vai ser, né, pelo próprio nome, a cística, a hepática própria e a pancreato-duodenal superior-posterior, porque a vesícula está bem nessa região ali do pâncreas, na parte mais de cima. A venosa não vai seguir as artérias, porque elas vão ser somente tributárias da porta hepática. E a inervação vai ser feita pelos plexos hepáticos, já que ela está nessa região aqui bem adoçado, né, bem colado no nosso fígado. O pâncreas. O pâncreas ele é dividido em cabeça, coelho, corpo e cola. Em alguns lugares eu já vi que só cobra, que fala que ele só tem a parte da cabeça, do corpo e do rabo, né? Tô vendo agora a sua pergunta, Camila. Eu não vi ela cobrar sobre essa parte do plexo celíaco, muito específico. Eu não vi cobrar, né, ainda. Então, aqui, como eu havia dito a vocês, eu continuando, né, tem uma pinça, a aorta mesentérica, o processo unciforme, que é uma foicezinha, ó, tá vendo? Aí ele vem e sobe. A artéria tortuosa aqui atrás, ó, sempre que fala de artéria tortuosa, lembra que é a esplênica. Ela vem para onde? Pro meu baço. Ó, por que a vascularização do duodeno e do pâncreas é praticamente a mesma? Porque ele tá bem coladinho no pâncreas. Tá vendo? Ele faz uma voltinha completa aqui, ó. Ele vem desde a primeira porção, segunda porção, terceira e a quarta porção, porque aqui já é meu iaiuno. Então, a vascularização deles
são praticamente as mesmas. Aqui eu tenho a tríada portal, né? Só que nessa região mais do pedículo. O pâncreas, ele vai ser uma glândula mista, né? Como vocês aprenderam também em histologia. Ele tem a parte exócrina e endócrina. A endócrina, ele vai liberar no sangue a insulina e o glucagon. Nossa, eu lembrei de bioquímica agora. Insulina e glucagon, a somatostatina e o polipéptido pancreático. A parte da secreção exócrina vai ser o suco pancreático, né, produzido pelas células acinárias, que vai ser convertido no duodeno, que vai sair por onde? Pelos condutos. A vascularização, né, a região da direita, que vai ser essa região aqui mais de cima, vai ser a pancreato duodenal. A região média vai ser as pancreáticas dorsais, né? Dorsais porque está mais ali na parte do corpo do pâncreas. E a região esquerda vai ser a esplênica porque ele está bem coladinho ali na parte do baço, na entrada do baço. A venosa vai ser as veias pancreáticas e a nervosa é pelos esplênicos, né? O vago, o abdômen pélvico e as fibras parasimpáticas e simpáticas, como sempre, plexo celíaco. E no caso aqui, mesentérico superior também, porque ele fica nessa região aqui da mesentérica superior. O baço. O baço, ele é um órgão linfático secundário, também a gente aprende em histologia, né? Ele está coberto pelo peritônio, completamente coberto, ele tem uma fina camada. Aqui eu não sei se dá para ver bem, ó. Tem uma outra imagem que aparece mais. Ele é bem fininho assim mesmo, bem esponjoso o baço. Ele está localizado na região, né, da flexura cólica, do estômago e do rim. Então, justamente pela localização dele, eu vou ter as caras, né? Eu vou ter aqui, ó, a impressão cólica, cara visceral, porque ele está para as minhas vísceras, e a cara diafragmática, porque ele está colado no diafragma, nessa região mais côncava. Aqui eu tenho a impressão gástrica, né? Gástrica por quê? Porque ele está no estômago. Eu tenho impressão renal, que aqui atrás está o rim, e aqui a cólica, que é a flexura cólica esquerda. A vascularização, como vem para o meu baço, é esplênico. A veia é esplênica e a inervação, como sempre, celíaco. Aqui, ó, artéria tortuosa. Uma pergunta também que eu vi, que eu esqueci de falar para vocês, é qual dessas que faz a vascularização do fundus gástrico, né? Como vocês estão vendo aqui na imagem, dá para falar que é a gástrica posterior, mas não, a gástrica posterior é porque ela passa atrás do estômago, ela não faz a vascularização aqui dessa região. Quem vai vascularizar o meu fórnix, né, o meu fundus gástrico, vai ser a gástrica curta, tá? Porque ela vem aqui, ó, ela perfura aqui essa região, ela que vai vascularizar aqui o meu fundus gástrico. E por fim, os nossos grandes vasos. Tem alguma pergunta em relação a... Claro, Micaela, vou disponibilizar esse slide e um questionário para vocês com 30 questões. Eu separei, eu acho que 3 questões de cada um, tá? Para vocês estudarem. Aí terão as questões primeiro, depois tem o gabarito tem as justificativas. E caso alguém tenha alguma dúvida em relação a algo a mais, assim, pode estar mandando, como eu falei para vocês no início da aula, pode estar mandando para mim no privado, tá? Respondo tranquilamente, manda vídeo, faz áudio, chamada de vídeo, o que vocês acharem melhor, porque a monitoria é isso, tá, gente? A gente está disponível para ajudar vocês. Vamos lá, a aorta abdominal. A aorta, a sua extremidade, ela vem desde o hiato aórtico, né, até o diafragma, o hiato aórtico do diafragma, até a bifurcação terminal, que é o final dela, que vai ser nas ilíacas comuns, onde ela vai se subdividir em direita e esquerda. Ela fica ali no plano mediano, né, ligeiramente para a esquerda. Quem fica mais à direita vai ser a nossa veia cava. Ela tem a nível de T2, T12, L4, L5. Sim, Rafael, eu vou disponibilizar esse slide aqui completo de 119 slides. Eu quero todo mundo estudando.
segmentos, né? Que é o segmento celíaco, na região ali mais do tronco celíaco. Eu tenho o segmento duodeno pancreático e o infraduodenal. Como o próprio nome já diz, a região ali do duodeno e do pâncreas e infraduodenal abaixo do duodeno. Aqui eu coloquei coloridinho para vocês lembrarem melhor quais são as ramas da aorta abdominal, né? As ramas colaterais, certo? Lembra da exceção. Se a exceção é o que tem menos, então vou lembrar da exceção. O que é que eu tenho menos? Eu tenho as ramas terminais, de roxinho aqui, né? Pintei igual minha cara, mas tá pintadinho. De roxinho eu tenho as ilíacas direita e esquerda. Eu tenho depois, né, as parietais, que está de verdinho aqui, frênica. Sempre que eu falo de frênico também, cara, é assim, no grupo, não sei se quem entrou, eu tenho na descrição do grupo, tem um link que vai direcionar vocês a uma lista de prefixo, sufixo, tudo isso. E é muito bom, não só agora para anatomia, como para medicina em si, né, para tudo. Que sempre que vocês verem uma palavra faz referência a alguma coisa. Aqui no caso, frênica. Frênica é diafragma. Então eu vou ter frênica superior e frênica inferior, né? Igual eu falei para vocês, esplênico, esplênico baço, gástrico, estômago, hepático, fígado. Então isso é muito bom porque às vezes você pode estar numa dúvida da questão e você faz essa interpretação e você, por eliminação, consegue ganhar uma questão, né? Bom, continuando. As parietais, eu vou ter as frênicas inferiores, porque ela vai estar embaixo do meu diafragma, né? Eu terei as lombares, que são 4 de cada lado. Então, no caso, serão 8. E a sacra média. A sacra média, a mesentérica superior, inferior e o tronco celíaco, né, são só uma. O que eu tenho de pares? Eu tenho as suprarrenais médias, que já serão as viscerais. Eu terei as renais, né, a nível de L2. Tenho as gonadales, certo? Aqui, ó, direita e esquerda, gonadales, porque vem das gônadas, né? Pode ser no homem testicular, na mulher as ováricas. E eu tenho as frênicas superiores, que são 2 também. Aqui numa imagem melhor para vocês verem, destaquei cada uma, né? A formação, onde cada uma, no caso aqui a mesentérica superior, a mesentérica inferior, fica mais aqui para essa região, e o tronco celíaco, as 3, né, os 3 segmentos da minha aorta abdominal, uma tá de vermelho, aqui de amarelo e essa de rosinha. Quanto à minha veia cava inferior, o que eu tenho para falar dela? Que a origem dela, né, como ela vem de baixo para cima, né, a veia, ela vem, né, ela vai para o coração, então ela vai ter, já que a aorta acaba nas ilíacas, a veia cava inferior, ela vai começar nas ilíacas, né, a nível ali de L4, L5, e vai terminar na aurícula direita. Elas são as pulmonares, né, no caso as veias pulmonares e o seno coronário, eles fogem dessa veia cava inferior, né? Não faz parte ali dessa região. E a veia cava inferior, ela vai passar aqui o nosso diafragma, que tá bem aqui, a cúpulazinha, né? A nível ali de T8. Aqui tem as raminhas dela. A veia porta hepática, como eu havia dito a vocês, como que é a formação dela, né? Ela começa pelo tronco espleno-mesaraico, que é a junção da esplênica com a mesentérica superior. Bom, gente, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Deu um tempinho de aula. 8h35. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu mandei ali, fixei no grupo. Tenho... Quem falou que não tá? Débora, eu fixei. Eu não sei se você viu ali o link. Tá aqui, ó. Tá fixado. Volta mais, vai mais em cima. Tá fixado o link do grupo e o meu número pessoal, tá? Meu número privado.
Gente, qualquer dúvida, não hesitem em me perguntar, tá? Não hesitem em me chamar. Eu posso demorar um pouquinho, como eu falei para vocês, que eu tô cheia de coisa, mas eu respondo, ajudo vocês no que for possível. Tem os horários também, vou mandar novamente para você, disponibilizar os horários das monitorias. Não só eu, como vários outros monitores são excelentes. Amanhã terá uma revisão presencial com o Alexandre e a Bia. Eles são monitores mais antigos, eles estão mais ali na monitoria ali há mais de um ano, né? Eles são muito bons. Vai estar ali na sede 1. Eu vou passar todas as informações também, pedir para a doutora Liz também avisar vocês. 9 horas. E é isso, eu espero vocês nas minhas aulas. Oi, pode falar, Jonathan. Não, só para, Felipe, só para acrescentar, a aula deles vai ser amanhã 9 horas na sede 1. Isso, exatamente. Eu vou passar todas essas informações novamente no grupo com os delegados e no meu grupo lá para vocês ficarem informados, tá bom? E não hesitem, não só em me chamar, como chamar todos os monitores que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Participem das monitorias, sejam presentes que a gente está aguardando. Pode falar, Jonathan. Você havia mencionado que vai mandar esse slide e um questionário. E você falou também que tem um questionário para comprar, né? Qual seria o valor e onde que você vai mandar lá no grupo para comprar? Como vai funcionar? Ah, tá. Boa pergunta. Esse questionário eu preparei para vocês, o de 30 perguntas com base em casos clínicos, tá? É um questionário simples e direto, tá? Terá no final ali o gabarito e as justificativas. O que eu vou disponibilizar para venda vai ser um drive que eu vou gravar, vai ser uma aula mais completa, vou dividir em temas as aulas, né? E vou botar mais 2 questionários lá. Um de casos mais complexos, né? Uns casos assim mais elaborados e outros mais simples, para vocês irem vendo com calma e ter mais tempo em casa, né? Que aí vocês podem pausar, pode ver aula, às vezes, como tem gente aí que já não tem mais outro tema, né? Aí pode assim, não quero assistir aula, não precisa ficar passando. Só vai abrindo as aulas. Vai ser no valor de R$20. Eu vou estar disponibilizando também para vocês, tá bom? Até o final de semana eu vou estar finalizando eles. Ok, então, obrigado, viu? Vou passar toda... Eu que agradeço muito a participação de vocês. Eu fiquei muito feliz com todos colaborando e conversando bastante, porque eu gosto de conversar. E, como eu falei, a gente está aqui para se ajudar, gente. A vida é um eterno aprendizado e pode ter muita coisa que eu não sei. Eu quero muito aprender com vocês. Eu quero muito também, principalmente, ensinar vocês. O que eu puder ensinar, eu estou disponível, tá? Isso me deixa muito feliz. Obrigada, viu, gente? Até mais. Beijo. Fiquem com Deus.